amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, interlúdio de terror. Hoje, então, já estamos no 11 de setembro. E aqui, Vitor Machado, canal Vitor Man, Literatura Fantástica de Terror. Aqueles agradecimentos de sempre pelo crescimento do canal, pelos comentários cada vez mais interessantes e todo o resto, compartilhamentos, os apoios, os valeu demais, tem vários que têm acontecido, eu agradeço a todo mundo. Hoje, então, eu vou atender mais um pedido, já um pedido até antiguinho, não me lembro de quando é, mas é um pedido para que eu narrasse um conto do grande Herbert George Wells, H.G. Wells. H.G. Wells é imperdível, não dá para não ter aqui no canal, né? É um grande escritor inglês, principalmente de ficção científica, mas também de terror. A história de hoje é uma história de terror. E escreveu muita coisa. Eu vou comentar brevemente aqui sobre a vida dele. A vida dele é bastante rica, daria para ficar, o comentário aqui ia ficar bem grande. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Ele é de 1866, nascido em Kent, no sul da Inglaterra, e morreu em 1946, ou seja, 80 anos, né? 80 anos de idade faleceu Herbert George Wells. E ele foi um daqueles escritores que não teve uma vida fácil, né? Ele nasceu numa família de renda mais baixa, o pai era jardineiro, a mãe era empregada doméstica, e isso já marcou um pouco, ele viveu muita dificuldade dessa diferença social, né? E isso marcou bastante a vida dele e os pontos de vista dele políticos e a escrita dele, inclusive, porque ele não escreveu só ficção científica, ele escreveu, como eu disse, terror, e escreveu romances históricos, e ele escreveu não ficção, frequentemente focado na questão das injustiças sociais. Ele era um cara com visão política progressista, e tem muita coisa interessante derivada dessa visão dele, né? Ele, então, nesse período desses 80 anos, ele pegou o final do período vitoriano inteiro. Depois ele vivenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Mas eu vou chegar lá. Primeiro, lá, começando na infância, ele era criança ainda, 8 anos, ele teve uma fratura da perna. Coincidentemente, o pai também teve. E isso agravou muito a situação da família, porque o pai dele era jardineiro, fazia um monte de coisa, corria atrás do prejuízo. E ele recebia para jogar cricket, que é um esporte, é um dos esportes mais característicos da Inglaterra, né? E ele jogava cricket e ganhava. E aí ele quebrou a perna, o pai dele, né? E aí ficou impossibilitado de jogar, e a coisa piorou muito para a família. E o Wells, ele teve que correr atrás do prejuízo, mas eu tinha falado da quebra da perna dele. Foi aí que ele mergulhou na questão da literatura, porque ele quando teve essa perna quebrada, ele ficou fora, ele ficou de molho um tempo, e aí ele se dedicou muito a ler, né? Ele se aprofundou muito na literatura, e aí ele decidiu que ia ser escritor. Mas ele antes disso, foi jornalista. Ele começou, inclusive, a escrever pequenos artigos para jornal. E aí ele começou a ficar mais famoso, né? Começou a escrever, ele desde cedo ele já fez sucesso. A primeira grande obra de sucesso dele foi a famosíssima Máquina do Tempo. Inclusive, é uma das muitas dessas sacações dele ali, vocês vão ver, eu não sei se dá tempo de eu comentar tudo. Por exemplo, a expressão hoje tão corriqueira, a máquina do tempo para cá, a máquina do tempo para lá, quem inventou esse termo foi o Wells nessa história dele aí. A Máquina do Tempo foi o primeiro dos sucessos, dos grandes sucessos dele, né? Ele escreveu com 29 anos, se não me engano, foi isso mesmo, 29 anos, escreveu em 1895. Depois ele escreveu muitas outras coisas que fizeram muito sucesso, por exemplo, Guerra dos Mundos,
que nos remete a um episódio muito curioso, aquele que eu acho que todo mundo já ouviu falar. O Orson Welles, o ator americano, ele era o host de um programa de rádio nos Estados Unidos, e ele irradiou a Guerra dos Mundos do Wells, e que todo mundo já ouviu essa história, né? Que as pessoas ouviram aquilo e acreditaram, mesmo que o mundo era inocente nessa época. Isso foi lá nos anos 40, 40 ou 50. 40 porque o Wells era vivo e o Wells morreu em 46, então é de 40 e poucos. Teve aquela transmissão e as pessoas ficaram apavoradas, começaram a ligar para a polícia, os marcianos estavam invadindo a Terra, isso é uma coisa incrível. Eu tenho inclusive a gravação original essa. Um belo dia, não sei com que contexto, a gente até põe para vocês ouvirem, a narrativa original do Wells que gerou esse auê todo lá nos Estados Unidos. Depois, um ano depois, o Orson Welles chamou o H.G. Wells, convidou para o programa de rádio onde ele comenta, de debater esse assunto, uma coisa bem, bem legal. E ele então foi escrevendo um clássico após o outro, né? Ele criou um monte de outros termos assim, e assim que denotavam uma espécie de antevisão do futuro, né? Ele, como eu comentei também, tinha essa visão mais progressista, e ele visitou a Rússia, não só a União Soviética, ele visitou a Rússia primeiramente em 14, no início da Primeira Guerra. Depois ele visitou mais umas 3 vezes, se não me engano, a União Soviética. E é uma das coisas engraçadas disso aí, ele ficou um pouco curado dessa visão dele, porque ele foi para lá e ele comentou com amigos que ele tinha certas restrições ao regime soviético, que era a falta de liberdade, basicamente, mas ele achava que aquilo ali estava dando super certo. E ele tinha, aí disseram a ele que não, pô, está acontecendo isso, aquilo, outro. Ele falou, não, mas eu vou lá, eu vou entrevistar o Stalin. Ele conseguiu acesso ao Stalin via Gorky, Maxim Gorky, um grande escritor russo, né, que era íntimo do Stalin, era muito amigo do Wells, então ele apresentou um ao outro. E o Wells tinha a fantasia de que ele ia convencer o Stalin pelo argumento, simplesmente, que para ele ia fazer reformas e ia corrigir os pequenos erros que estavam rolando lá. O Stalin, acho que demonstrando alguma educação, ouviu pacientemente o Wells e tal, depois que ele foi embora, não alterou absolutamente nada. Isso é um episódio bem engraçado, eu acho, pelo menos, da vida do H.G. Wells. Ele, então, criou N conceitos de ficção científica, ele fez antevisões, não só na ficção científica, né? Tem muito filme dele, muita obra dele que virou cinema, O Homem Invisível, famosíssimo filme, uma série de filmes, inclusive, né? Lá dos anos 30, que depois vieram sendo refilmados agora mais modernamente. E a Guerra dos Mundos e A Máquina do Tempo mesmo, um monte de coisa. Ele tinha não é bem que ele tinha formação em biologia, mas ele tinha interesse pelo darwinismo, pela biologia, pela evolução, e isso está patente em várias obras, inclusive a de hoje, que eu estou aqui empolgado falando do cara, eu não falei qual é o conto. O conto é O Florescer da Estranha Orquídea, ou A Estranha Orquídea, como é mais comum ser apresentado. É um conto de horror botânico, e que reflete esse interesse do H.G. Wells com biologia. Também A Ilha do Dr. Moreau, esse romance é magnífico, é uma novela romance. Virou um filme com o Bela Lugosi lá nos anos 30. Esse filme também é imperdível e a história é maravilhosa e é totalmente baseada na biologia, né? Na evolução e tal. A Ilha do Dr. Moreau, vale a pena procurar para assistir. Bom, ele previu a Segunda Guerra Mundial, ele errou por uns meses. Ele, em 33, com a ascensão do Hitler, ele previu que em 7 anos, em 1940, o mundo estaria em guerra. Ele errou por uns meses, porque a guerra começou em setembro de 39, né? Então ele praticamente não errou. Ele era um autor muito lido na Alemanha, né? Antes da ascensão do nazismo. Depois, quando ele tinha uma visão totalmente antagônica ao nazismo, e o que aconteceu é que ele foi um dos ilustres alvos daquela famosa queima de livros, que todo mundo já ouviu falar, né? Que aconteceu, né? Mas ele foi além, levaram ele além.
se a Alemanha tivesse de fato invadido a Inglaterra naquela famosa Operação Leão do Mar, né, que não deu certo, eles tinham uma lista de pessoas para dar fim, e um deles era o Wells. Então ele teve essa honra de estar na lista negra dos nazistas, mas a invasão não aconteceu e ele viveu mais uns aninhos. Sobreviveu ao nazismo, certamente, né? Porque ele só morreu em 46. Bom, o que mais que eu posso falar do Wells? Muito pouca coisa. Cabe nesse tempo que a gente tem, já passamos dos 10 minutos, então eu vou, mais adiante a gente certamente vai narrar mais coisa dele. E aí eu volto à vida do H.G. Wells, um grande escritor. Ficou faltando aspectos pessoais, casamento, os inúmeros casos amorosos que ele teve, trocentas coisas. Mas por hoje nós vamos ficar com a Orquídea, Uma Estranha Orquídea, um conto que eu li quando eu era bem pequeno e depois eu reencontrei naquela coleção Avec, que eu já narrei algumas coisas para vocês aqui. Está aqui o livrinho que temos aqui, A Estranha Orquídea, de H.G. Wells. Foi daqui que eu retirei, antes que alguém pergunte, essa narrativa. Mas então é isso aí, já passamos do tempo. Vamos então ver o que tem de estranho na Orquídea de H.G. Wells. Um abraço para todo mundo, saudações. Sábado, mais Projeto Lovecraft. Nós vamos dar sequência. E na outra quarta-feira, como está na enquete, vamos ter o fundo do baú. Vocês não podem deixar de votar lá na enquete. Dá uma olhada lá, quem ainda não viu, entra na pastinha comunidade e vocês vão encontrar lá uma enquete onde eu já explico tudo que vai rolar no dia 18, daqui uma semana. Abraço a todo mundo, saudações, espero que gostem do Florescer da Estranha Orquídea. O Florescer da Estranha Orquídea, H.G. Wells, 1895. Na Inglaterra há leilões de tudo, de quadros famosos, de cavalos, de prata antiga, de cachorros de raça e até de flores raras. E neste último caso, a compra das orquídeas tem sempre um sabor especulativo. Imagine se o leitor num desses mercados, tendo à sua frente um montão de folhas castanhas e enrugadas, vendo-se na contingência de seguir sua própria opinião, ou a do leiloeiro, ou ainda a de sua sorte. Um lance mais alto no leilão de orquídeas. A planta pode estar agonizante ou morta, pode representar uma compra interessante, pode dar-lhe bastante dinheiro a ganhar, ou ainda, pois não é a primeira vez que isso acontece, transformar-se ante os olhos maravilhados do feliz comprador, dia após dia, numa variedade rara, numa nova riqueza, por uma estranha posição do labelo, por um sutil colorido de certas folhas ou por qualquer outro inesperado detalhe. Orgulho, beleza e lucro acumulam-se numa delicada vergôntia verde, e tudo isso pode significar até mesmo a morte, pois que o novo milagre da natureza necessita sempre de um nome específico. E haverá outro mais conveniente que não o do seu próprio descobridor? John Smithia tem havido piores. Era talvez a esperança de alguma descoberta sensacional que fazia com que Winter Wedderburn fosse assíduo frequentador de tais leilões. Essa esperança, e certamente o fato de ser um grande desocupado. Acanhado, solitário e inútil, dispunha ele, porém, de rendimentos suficientes para afastar de si a espora da necessidade. E não era dotado de energia bastante para procurar qualquer outro passatempo mais prático. Poderia ter colecionado selos ou moedas, traduzido Horácio ou se dedicado à encadernação de livros, ou ainda a inventar novos diátomos, mas não. Voltara-se à cultura das orquídeas e dispunha de pequena, mas ambicionada estufa. Tenho o pressentimento, disse ele enquanto saboreava o café da manhã, que vai acontecer-me alguma coisa hoje. Não diga isso, lamuriou a governanta, que era também sua prima afastada. Para ela, qualquer coisa prestes a acontecer era um eufemismo, que só tinha uma significação. Não me compreendeste. Não quero dizer que seja qualquer coisa de desagradável, embora eu próprio não saiba do que se possa tratar. Hoje, acrescentou, após uma breve pausa,
Peter vai vender uma porção de plantas colhidas nas Ilhas Andamã e nas Índias. Vou até lá ver que tal são elas. Pode ser que compre alguns bons espécimes. Pode ser. Estendeu a chávena para que a governanta tornasse a enchê-la. São aquelas plantas colecionadas pelo pobre rapaz de quem o senhor me falou há dias? Perguntou ela. São, Respondeu o primo, tornando-se subitamente pensativo ante uma torrada. Nunca se passou comigo qualquer coisa fora do vulgar. Continuou ele, como se estivesse a pensar em voz alta. Por que será? A todos sucedem coisas imprevisíveis. Por exemplo, com Harvey, na segunda-feira da semana passada, encontrou meio Shelley na rua. Na quarta, todas as suas galinhas apareceram doentes. Sexta-feira, chegou-lhe um primo da Austrália e no sábado partiu o fêmur. Que avalanche de excitação! Comparando comigo... Excitações dessas dispensam-se, disse a governanta. nunca lhe farão bem. Sim, são quase sempre desagradáveis. No entanto, nada se dá comigo. Quando em criança, nunca tive qualquer acidente. Nunca me apaixonei depois de homem feito. Não me casei. Gostaria de saber o que se sente quando se passa por algo de imprevisto, por qualquer coisa realmente notável. Aquele colecionador de orquídeas, continuou, tinha 36 anos, portanto 20 anos mais novo do que eu, quando morreu. E, no entanto, casara-se 2 vezes, divorciara-se uma, por 4 vezes foi atacado pela malária e certo dia fraturou o fêmur. Já tinha morto um malá e, por sua vez, fora ferido com uma flecha envenenada. Por fim, foi morto pelos sanguessugas da selva. Quase tudo coisas desagradáveis, mas ao mesmo tempo dignas de interesse. Exceto, talvez, as sanguessugas. Tenho certeza de que elas não lhe trouxeram nada de bom. Afirmou convictamente a governanta. Talvez não, concluiu Wedderburn. Consultou o relógio e acrescentou. São 8h23. Vou apanhar o trem das 12h15 e por isso ainda tenho muito tempo. Estou com vontade de levar o meu casaco de alpaca. Ainda está bastante calor. O chapéu de feltro cinzento e os sapatos castanhos. Suponho... Olhou através da janela para o céu sereno e o jardim iluminado pelo sol, e depois, nervosamente, para o rosto da prima. Creio que seria melhor levar o guarda-chuva se vai a Londres, disse esta numa voz que não admitia discussão. Daqui à estação a caminhada é longa. Quando ele voltou, estava bastante excitado. Fizeram uma compra. Era raro tomar uma decisão rápida antes de comprar qualquer coisa, mas dessa vez assim fora. São vandas, exclamou. Há também uma dendroba e algumas palenófias. Ficou a olhá-las com amor enquanto tomava a sopa. Colocara-as à sua frente sobre a toalha imaculada da mesa e durante todo o jantar dissertou sobre as orquídeas. Era seu costume, de cada vez que ia a Londres, contar à governanta todos os seus passos, o que vira, onde estivera, etc. Sabia que hoje ia me acontecer algo notável e comprei todas essas orquídeas. Algumas delas, creio firmemente que algumas delas serão célebres. Não sei porquê, mas estou tão seguro como se alguém muito entendido me tivesse garantido isso mesmo. Esta, continuou apontando para um rizoma todo amarrotado, ainda não está identificada. Pode ser uma palenófia e pode ser que não. Pode ser uma nova espécie ou mesmo um novo gênero. E foi precisamente a última que o pobre Batten colheu. Não gosto dela, disse a governanta. Tem um formato muito feio. Quanto a mim, não vejo que tenha ainda a forma. Não gosto dessas coisas espetadas para fora. Teimou a governanta. Amanhã vou plantá-la num vaso. Parece uma aranha. Wedderburn sorriu e analisou a raiz com a cabeça inclinada. Efetivamente, não parece bonita, mas nunca se pode julgar a beleza dessas plantas pela sua aparência ressequida. Pode mesmo acontecer que ainda venha transformar-se numa linda orquídea.
Oh, como eu amanhã vou ter que fazer. Esta noite estudarei exatamente como se deve tratar destas, e amanhã tiro meu trabalho. Encontraram o pobre Betts morto ou moribundo num pântano qualquer, com uma dessas orquídeas coladas ao seu corpo. Já havia alguns dias que ele não se sentia bem, atacado por uma febre nativa, e suponho que desmaiou. Nessas regiões, os pântanos são muito traiçoeiros. Segundo me contaram, as sanguessugas chuparam-lhe o sangue todo. Pode muito bem ser que essa planta lhe tivesse custado a vida. Não creio que isso seja de molde a provocar interesse. Os homens devem trabalhar, mesmo que as mulheres chorem, sentenciou Wedderburn com profunda gravidade. Imagine, morrer longe de qualquer conforto, num pântano imundo. Calcule-se, atacado de febres, sem remédios, a não ser clorodina e quinino. Se os homens estivessem entregues a si próprios, só viviam à custa de clorodina e quinino, e ninguém à sua volta, a não ser aqueles selvagens horríveis. Dizem que os nativos das Ilhas Andaman são horrorosos, e, seja como for, nunca poderão ser enfermeiros competentes. E tudo isso para quê? Para o povo inglês admirar algumas orquídeas. Efetivamente não creio que fosse confortável, mas há homens nascidos para a aventura. Apesar de tudo, os nativos foram suficientemente civilizados para cuidarem de sua coleção, até que seu companheiro, que era ornitologista, chegasse do interior. Tudo isso ainda as torna mais dignas de interesse. Para mim, tornam-se macabras. Eu tinha medo que alguma ainda trouxesse o bacilo da malária. É só pensar que esta planta nojenta esteve agarrada a um cadáver. Ainda não me tinha lembrado disso, já nem me apetece jantar. Se quiseres, tiro-as de cima da mesa e ponho-as sob o peitoril da janela. Poderei examiná-las ali. Durante os dias que se seguiram, Wedderburn esteve sempre ocupado na sua pequena estufa, aquecida a vapor, exigindo que lhe dessem carvão, madeira e musgo, e tudo o mais necessário a um produtor de orquídeas. Andava obcecado com seu entretenimento. À noite conversava com os amigos sobre as novas orquídeas e repetia constantemente sua esperança de que alguma fosse uma espécie desconhecida. Algumas vandas e o dendrobium morreram, não obstante seus cuidados, mas a estranha orquídea começou a dar sinais de vida. Ficou encantado e foi buscar a governanta para que esta a admirasse. Isto é um botão, explicou ele, e não tardará muito que nasçam aqui as folhas. Aqueles galhos pequeninos são radículas aéreas. Pois a mim parecem-me dedos brancos, disse a governanta. Não gosto deles. Mas por quê? Não sei. Parecem dedos brancos que querem agarrar alguém. É claro, gostos não se discutem, não é? Não tenho certeza do que afirmo, mas não creio. Pode ser imaginação de minha parte, evidentemente. Já notaste que são achatadas as extremidades? Não gosto e pronto, disse a governanta, estremecendo e recuando. Sei que sou estúpida e sinto muito, especialmente sabendo como o senhor aprecia esta planta. Mas aquele cadáver não me sai da cabeça. Mas o que a planta tem com isso? A governanta encolheu os ombros. Mesmo assim, não gosto de orquídeas. Wedderburn ressentiu-se um pouco com a repugnância da mulher pela planta, mas isso não o impediu de continuar a dissertar sobre orquídeas, principalmente sobre aquela. As orquídeas têm coisas estranhas, observou ele certo dia. Autênticos enigmas. Darwin estudou-lhes a fecundação e descobriu que a estrutura da orquídea vulgar está feita de molde a que as borboletas possam transportar-lhe o pólen de planta para planta. Ora, acontece que há orquídeas cuja flor não pode, de forma alguma, ser utilizada para tal fim. Por exemplo, alguns cipripêndios. Não há inseto capaz de fertilizá-las, e em algumas delas nunca foi encontrada a semente. Mas então como é que se formam novas plantas? Por corredores subterrâneos e tubos. Até aí a explicação é fácil. Mas eis que surge a pergunta. Então, para que servem as flores? Da mesma forma, continuou, talvez minha orquídea seja de qualquer espécie extraordinária.
Se assim for, estudá-la-ei minuciosamente. Tenho pensado em fazer investigações como as que Darwin fazia. Mas até hoje ainda não tive tempo, ou então foi qualquer coisa que me impediu. As folhas já começam a desenrolar-se. Gostaria que viesses vê-las. Mas a governanta desculpou-se, dizendo que a temperatura da estufa era muito alta e lhe causava dores de cabeça. Ela tornara a ver a planta, e as radículas aéreas, algumas das quais com uns 30 centímetros de comprimento, lembravam-lhe tentáculos, querendo agarrar alguma coisa. Naquela mesma noite sonhara que os tentáculos corriam atrás dela para agarrá-la. Em vista disso, decidiu que não tornaria a olhar para a planta, e Wedderburn teve de admirar as folhas sozinho. Eram largas, de um verde garrafa, e salpicadas junto à base por manchas encarnadas e brilhantes. Era a primeira vez que via folhas como aquelas. A planta estava colocada sobre um banco baixinho, junto ao termômetro, e de um engenhoso aparelho, de cuja extremidade uma torneira deixava cair um fio de água quente para uma ramificação de canos de zinco, mantendo, assim, uma temperatura alta e uniforme dentro da estufa. E ali ele passava as tardes pensando no próximo desabrochar da estranha orquídea. Por fim, deu-se o grande acontecimento. Assim que entrou na pequena estufa de vidro, compreendeu que a Vergontia finalmente florira, muito embora uma grande Palaeonophis loue a ocultasse de seus olhos. Havia no ar um forte e intensamente doce aroma que eliminava todos os outros. A passos largos aproximou-se da estranha orquídea. E imaginem, junto às folhas havia grandes cachos de flores, de onde se evolava o tal odor. Deixou-se ficar de pé, em estática admiração. As flores eram brancas, com riscas de um alaranjado de ouro nas pétalas. O grosso cabelo enrolado numa intrincada projeção e uma belíssima púrpura azulada misturava-se com o ouro das pétalas. Assim que a viu, Wedderburn compreendeu tratar-se de um gênero de orquídea totalmente desconhecido. E aquele odor insuportável, e como a atmosfera estava pesada, as flores dançavam-lhe diante dos olhos. Quis certificar-se se a temperatura estava apropriada. Deu um passo na direção do termômetro. De súbito, tudo lhe pareceu girar à volta. Os azulejos do chão dançavam de um lado para o outro. Depois, as flores brancas e toda a estufa pareciam rolar numa curva vertiginosa. Às 4h30, sua prima preparou o chá, segundo o seu invariável costume. Mas Wedderburn não apareceu. Com certeza está a adorar aquela horrível orquídea, pensou ela e esperou mais 10 minutos. Naturalmente foi o relógio que parou. Vou chamá-lo. Dirigindo-se à estufa e abrindo a porta, chamou-o. Não obteve resposta. Notou que a temperatura estava abafada por um aroma intensíssimo. De repente, avistou alguma coisa no chão, sob os tubos de zinco. Durante uns segundos ficou imóvel, estarrecida. Wedderburn estava caído, ao pé da estranha orquídea, com a cara voltada para cima. As radículas aéreas que lhe tinham lembrado tentáculos já não balançavam no ar. Agora, reunidas todas num emaranhado de cordas cinzentas, estavam esticadas para baixo, com as extremidades aplicadas no queixo, no pescoço e nas mãos do homem. Ela não compreendeu, senão quando viu correr de um dos excitantes tentáculos, colado à face de Wedderburn, uma pequena gota de sangue. Com um grito abafado, correu para ele e tentou puxá-lo para longe daquelas ventosas sinistras. Rebentou com 2 tentáculos que se esvaíram em sangue. Depois, o embriagador aroma das flores entonteceu-a. Como estavam agarradas a ele, tentou separá-las do corpo da vítima, mas tornou a ver tudo andar à roda. Sentiu que ia perder os sentidos e que tal coisa não podia acontecer. Largou-o, apressando-se a abrir a porta da estufa. Uma lufada de ar fresco reanimou-a. Teve uma brilhante inspiração. Agarrou um vaso e com ele partiu os vidros das janelas da estufa. Tornou então a entrar. Atirou-se de novo com redobrada energia ao corpo inanimado de Wedderburn. A orquídea vampira caiu no chão, mas manteve-se tenazmente agarrada à sua vítima. Frenética, ela puxou-o com planta e tudo para o ar livre. Tratou então de arrancar as radículas, uma a uma, e 1 minuto depois libertava-o daquele abraço fatal e puxava-o para longe.
Ele estava branco e sangrando por uma dúzia de orifícios circulares. O jardineiro aproximava-se agora da estufa, espantado diante daquela quantidade de vidros partidos, quando, de repente, avistou a governanta que, com as mãos cheias de sangue, puxava um corpo inanimado. Durante um momento imaginou coisas impossíveis. Traga-me um copo de água! Gritou ela, libertando-o de todas as suas suspeitas. Quando ele voltou a correr, trazendo a água pedida, foi dar com ela, emocionada, a chorar, tendo sobre um dos joelhos a cabeça de Wedderburn. O que se passou? Murmurou este, abrindo os olhos fracamente, para logo tornar a cerrá-los. Vai dizer a Anne para vir ter comigo e trata de ir correndo chamar o Dr. Haddon, disse ela, voltando-se para o jardineiro, e acrescentou hesitante. Depois eu conto o que se passou. Wedderburn voltou a abrir os olhos e a governanta, vendo seu olhar admirado por se encontrar naquela posição, explicou-lhe. O senhor desmaiou na estufa. E a orquídea? Depois eu irei vê-la. Wedderburn perdera muito sangue, mas fora isso não sofrera qualquer outro mal. Deram-lhe aguardente misturado com extrato de carne e levaram-no para si. A governanta narrou então ao Dr. Haddon a incrível história. Venha comigo à estufa e veja com os seus próprios olhos, disse-lhe. O ar fresco que entrava na estufa dispersara o perfume venenoso. A maior parte das radículas jaziam espalhadas no chão, no meio de poças de sangue. O caule da inflorescência estava partido ao meio. Com a queda da planta, as flores estavam a murchar rapidamente. O médico aproximou-se da orquídea, mas vendo que uma das radículas ainda se agitava, hesitou. Na manhã seguinte, a orquídea estava negra e putrefata. A porta da estufa bateu toda a noite, e toda a coleção de Wedderburn murchou e morreu. Mas mesmo assim, Wedderburn continuou alegre e animado no seu quarto, embriagado pela glória da sua estranha aventura. Fim.